Esse documentário que você vai assistir agora é um resumo histórico do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, eu creio que nós somos a única igreja no mundo que ainda tem imagens da sua fundadora, a Aimee C. Macpherson. São imagens filmadas há 90 anos atrás. Ela falando, ela pregando e nós ouvimos a sua voz. E nós somos também a única igreja que tem as imagens do primeiro culto, do primeiro boa noite, do primeiro God bless you, ou seja, Deus abençoe você, que foi dado pelo fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular, Harold Williams. Você vai ver nesse documentário o que acontece quando você dá o seu dízimo, a sua oferta aí na sua igreja. Compras de terrenos, construção de templos, convenções, congressos, seminários e, além de tudo, meus amados, uma obra social muito bonita que você vai ver agora. Então, veja o que acontece quando você dá o seu dízimo e a sua oferta nesse grande histórico do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. O mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais, políticas e econômicas, o sentimento de esperança de ainda ter de volta com vida aqueles que se entregavam às guerras era quase nulo, já que esperança não era a palavra da época. A paz era como uma represa seca no coração de todo mundo, e a dor o grande sentimento. A década de 20 foi dura, com um cenário realista que parecia, na verdade, um filme assustador que mostrava o drama da vida. E foi exatamente no começo desta mesma década, que foi marcada por tantas destruições, que uma mulher de nome canadense foi levantada por Deus para iniciar a jornada de uma potência a ser usada pelas mãos de Cristo. Numa época em que as mulheres não tinham o poder de serem ouvidas, ela teve o ousado êxito de reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para a alma delas um tanto de esperança, de paz e da certeza de que, mesmo em meio ao caos, existia um Deus de amor para cada dor que enfrentaria. Aimee Semple Macpherson foi uma mulher tão notável que até hoje em dia é considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a revista Time. Foi ela quem Deus escolheu e deu a visão do único evangelho quadrangular, ordenando que a fundamentasse no mundo. Assim Aimee fez, e é sobre essa grande história que vamos falar neste documentário. O início da Igreja do Evangelho Quadrangular começou com o Templo dos Anjos em Los Angeles no ano de 1922, fundado pelas mãos da própria Aimee. Um ano depois da fundação, Aimee inaugurava a Escola Bíblica, que veio a ser o farol da Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional. Aimee fundou ainda a KFSG, primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, e foi considerada a pioneira no uso da mídia moderna, pois dezenas de milhares de pessoas foram alcançadas para Cristo por suas pregações pelo rádio. I am coming out to help bring you back, if I can, to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love. No Brasil, a história da Igreja Quadrangular, IEQ, como é carinhosamente conhecida, começou em 1951, através dos missionários quadrangulares Harold Edwin Williams e Jesus Emílio Vasquez. Eles construíram a primeira igreja na cidade de São João da Boa Vista, região cristalina da Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo.
O sentimento que envolvia os construtores desta obra era tão grande que o descanso entre uma telha e outra não existia. Era um momento único. Tamanha euforia e alegria marcavam a expectativa de que ali nasceria um lugar de descanso e paz para o povo que rondava a cidade. E neste lugar, Deus determinou sua presença através dos cultos e das aulas do Evangelho que os missionários davam aos sedentos por Jesus. A década de 50 foi uma época em que a expansão industrial e econômica brasileira aconteciam e a magnífica tecnologia da TV chegou ao país, sob os aplausos de muitas pessoas que desviaram seu olhar para o entretenimento, se mantendo dispersas a qualquer tipo de informação espiritual. Então, saindo de São João da Boa Vista para levar a palavra de Deus à alma de mais pessoas que viviam nesse cenário, os destemidos missionários Harold e Jesus Hermílio iniciaram um trabalho forte de evangelização Brasil afora e começaram a realizar cultos em tendas circenses, estratégia usada por eles para atrair tanto esses dispersos e amantes da TV, quanto os receosos de entrar em igrejas que não fossem as do catolicismo apostólico romano. A primeira tenda foi erguida por Harold Williams no bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo, que começou a viajar pelo estado com a mesma tenda, chamada Tenda número 1, dando ênfase à cura divina e difundindo o lema da igreja que é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As senhoras da igreja começaram a confeccionar outras tendas com a ajuda de um homem que tinha experiência com circo. A partir daí, as tendas saíram peregrinando por diversas regiões. Assim o movimento crescia e cada tenda era um novo núcleo que se transformava em uma igreja. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Hoje em dia, a primeira IEQ no Brasil, fundada em São João da Boa Vista, conta com 1.200 membros ativos, que são diariamente assistidos, cuidados e amados pelo pastor atual. Mesmo depois desses 60 anos de existência, os cultos ainda são ministrados com o mesmo sentimento do início, com unção, adoração e com muita responsabilidade de se pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Alguns membros que estavam presentes quando a primeira IEQ foi fundada no Brasil continuam firmes e fortes na fé. Um desses exemplos é o do Sr. Maurílio Cândido Raimundo, que com 80 anos ainda participa ativamente das atividades da igreja. Desde o princípio dessa igreja, antes da inauguração, eu vinha na escola dominical, eu e uma irmã minha, que está aqui presente, e eu então frequentava essa escola na época do americano Emílio Harold Williams. Aí o pastor cantou os corinhos, depois fez a pregação da palavra, depois ele fez um apelo: quem ia aceitar Jesus como Salvador? Eu levantei a mão aceitando, me senti movido pelo Espírito Santo. Eu me emociono a contar essa história, porque foi através dessa igreja, essa denominação, que o Evangelho foi levado a mim. É por isso que eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular, porque através dela que eu aceitei Jesus. Minha família que dedicaram a seguir o Evangelho pregado por ela. Com mais de 60 anos escrevendo histórias na vida de tantas pessoas, a Quadrangular brasileira possui mais de 13 mil templos ativos em todas as capitais e está presente em 95% dos municípios de todo o território nacional, com mais de 44 mil pastores titulares propagando o Evangelho de Cristo na alma e na consciência dos brasileiros, ensinando-os a crer que a escolha por Jesus é de fato o caminho mais coerente para o homem. Os templos e congregações ocupam importantes espaços do solo brasileiro, mostrando que a Igreja Quadrangular é diferenciada e notória por suas obras e pela essência de se pregar o verdadeiro Evangelho Quadrangular. Em todo o Brasil, os grandes templos recebem multidões de pessoas que
todos os dias são ministradas por uma palavra transformadora. Onde a IEQ chega, ela interfere não só nas vidas, mas no quadro do bairro, da região, da sociedade que a recebe. Com a responsabilidade de obedecer à vontade de Deus, a IEQ consegue operacionalizar sua expansão com os recursos recebidos por meio dos dízimos e ofertas dos membros, fazendo grandes investimentos em todo o Brasil, comprando terrenos e construindo templos estruturados, com estacionamentos, salas de aprendizado bíblico para crianças, espaços para as escolas bíblicas, tudo projetado com muita segurança e dentro das leis e normas da construção civil brasileira. Welcome to Gambia. Gambia no problem. Welcome. Alicerçada no sentimento de alcançar o perdido a qualquer custo, a IEQ brasileira cuida diariamente dos povos que habitam os continentes. Ao todo, 21 países, incluindo as etnias árabes e asiáticas, são alcançadas pelo poder da Palavra de Deus por meio dos seus 55 missionários, que com intrepidez abriram mão de suas vidas para se dedicarem integralmente ao serviço e apresentar o amor de Jesus para o mundo. Eles são mantidos com as ofertas de missões da IEQ brasileira e realizam um trabalho sério, atendendo às necessidades não só espirituais, mas físicas e sociais de cada ser humano. Na América Central, um dos países que a obra missionária da IEQ brasileira atua é o Haiti, um local assolado pelo voduísmo, prática assustadora da feitiçaria. A população, com mais de 10 milhões de pessoas, sofre duramente a falta de saneamento básico, de luz,